A paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia poderoso da Palavra do Senhor. Estamos ministrando uma série Mães da Bíblia e hoje teremos aqui uma participação especial com algumas convidadas e creio que a palavra de hoje será poderosa para a sua vida, para te edificar de maneira tremenda, amém? Tenho aqui a pastora Michele, esposa do pastor Almir. A paz, pastora Michele, seja bem-vinda. A paz, pastor, obrigada. Será uma bênção estar nessa live com as irmãs. Amém. Temos a Leila, amém, Leila? Esposa do pastor Jairo, também nossa convidada especial. Seja bem-vinda, querida. Amém. Obrigada, pastora. Um prazer estar com vocês e falar da parte de Deus. Amém. E temos aqui a Priscila. Priscila, esposa do Edson, estão à frente do trabalho na Restinga. Paz, Priscila, Paz, seja pastora, bem-vinda. paz, irmãs. É um grande prazer estar nessa live com vocês. Amém, amém. Então nós vamos ter aqui um bate-papo. Eu quero fazer algumas perguntas para as nossas mamães. Todas elas aqui são mães, amém? Felizes mães. Eu acho que sou a única vovó daqui, né? Amém. Mas vocês vão chegar lá, hein? Rapidinho, amém? Então vamos lá. Vamos à primeira pergunta para a pastora Michele. Pastora Michele. Falamos sobre mãe, né? Semana do Dia das Mães, o Dia das Mães, mas na sua percepção, o que significa ser mãe? O que é ser mãe para você? Amém. É uma boa pergunta. Na verdade, para mim, tem um significado muito especial. Porque por 8 anos, após casada, nós esperamos para poder conceber, né? Então, foi um desafio de oração. Apesar dos laudos médicos, da minha esterilidade, em todo o tempo nós declaramos a palavra de Deus. E nós cremos nas promessas que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Então, na plenitude do tempo, nasceu minha filha, um presente de Deus para mim. Eu me tornei mãe. Nos sentimos mais completas, né, quando somos mães, mais felizes. E foi realmente um presente de Deus. Então, para mim, ser mãe, a cada dia, não só no Dia das Mães, mas a cada dia do ano, é a expressão da graça de Deus na minha vida, do cuidado e do amor dele. Amém. Glória a Deus. Um grande milagre. A Aurora, Verdade. um grande milagre. Amém. Amém. Aleluia. Leila, na sua opinião, qual é a função da mãe na proteção espiritual dos nossos filhos? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função no que tange a proteção de maneira espiritual? Porque às vezes nós protegemos do frio, né? Protegemos de vírus, né? Estamos aí em meio a uma pandemia, mas é necessário uma proteção espiritual, Leila? O que você pensa sobre isso? Então, eu vejo que nós, como mãe, nosso papel é de orarmos, intercedermos por nossos filhos. Então, Deus não nos fez mãe só por sermos mãe, termos um título de mãe, ou temos aquele momento ali, aquela ligação com nossos filhos, mas Deus nos chamou para, com autoridade, nós orarmos e intercedermos por nossos filhos, né? E também a palavra de Deus também nos dá esse respaldo de nós liberarmos palavras de bênçãos, de profetizarmos sobre nossos filhos. Então, às vezes, nesse tempo que a gente tem vivido, às vezes no estresse, no corre-corre do dia a dia, a gente acaba que ora, né, o diário ali e acaba esquecendo ou deixando passar de liberar uma palavra de bênção, de edificação, ou dar para os nossos filhos uma palavra de encorajamento. Então é importante, o nosso papel é fundamental como mãe de nós orarmos, intercedermos por nossos filhos, né? Guardarmos e protegermos eles espiritualmente, né, dos ataques do diabo. Então essa é a importância, né, da mãe intercessora. Amém. Glória a Deus. Priscila, sua vez. Nós, quando falamos em ensino, algumas mães às vezes acham que é obrigação somente da igreja, né? Passar o ensino. Da líder de célula ou nos nossos cultos, de ensinarmos que a igreja tem essa obrigação de ensinar os nossos filhos e a mãe às vezes acha que não precisa fazer isso. Mas na sua opinião, Priscila, qual é a função da mãe no ensino bíblico para os filhos? Sabe, pastora, que
É tão interessante quando a gente compreende, né, o que diz lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando for velho não vai se desviar. Então, ensinar o caminho é ensinar realmente quem é o Deus que nós servimos, né? Qual é o Deus que nós estamos ensinando em nossos lares para os nossos filhos? Quais são os milagres que eles estão experimentando? Então, para que quando ele for velho não vai se desviar deste caminho. Então, este é o nosso papel. Quando o Senhor nos escolheu para ser mãe, é essa missão de ensinar a cada um, desde pequeno, pequenininho, ensinando, falando da palavra, instruindo eles, lendo para eles, né? Eu lembro de um acontecido o ano passado. Nós estávamos vindo da conferência de Curitiba e nós tínhamos combinado como família que nós iríamos passear pelas praias ali de Santa Catarina. Então nós saímos de lá e o tempo começou a se fechar. Foi o tempo assim, a chuva ia vir. E o meu filho menor pegou e disse: e agora nós não vamos mais. E ali foi a oportunidade que o Senhor deu, né, de nós estarmos intercedendo. Eu disse: não, vamos interceder, vamos orar, porque o Senhor transforma, né, a água em vinho, ele vai parar essa chuva. E ali nós, como família, começamos a interceder. Passando alguns quilômetros, o tempo abre, o sol vem e ele fala, né? Mãe, o Senhor ouviu a nossa oração. Então, esse é o mais precioso, né? De nós mostrarmos realmente o Senhor é aquele que nos ouve. E ensinando eles desde pequeno as maravilhas do Senhor. Amém. É isso que eu penso, pastora, sobre ensinar. Amém. Amém. Leila, você falou sobre a intercessão, né? Fala um pouquinho mais para nós como tem que ser essa intercessão, Leila. Qual a intensidade dessa intercessão? Né? Como deve ser a rotina de uma mãe intercessora, na sua opinião? Então, nós falamos aqui sobre proteger, né? Nós temos um tempo aí de pandemia onde nós protegemos os nossos filhos desse vírus. Às vezes dá vontade de colocar dentro de um vidrinho, né? Mas eu vejo a intercessão como um escudo, como uma proteção, a oração da mãe como uma proteção espiritual na vida dos nossos filhos, né? Nos dias que a gente vive hoje. Então, além de uma proteção, a oração, ela é poderosa. A oração de uma mãe, ela é tão poderosa que ela pode mudar o destino e a direção dos nossos filhos. E nós temos um referencial na Bíblia, que é lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 até o 28, onde a gente vê a história da mulher cananeia. Nós ouvimos várias mães na Bíblia que oram desde para conceber o filho, né, até a fase adulta. Nós temos na Bíblia mulheres que oram. Mas esse texto me chamou a atenção porque essa mãe apenas não orou ou intercedeu, ela clamou. Então, ali nesse texto bíblico, a gente pode ver que ela vai até Jesus e a menina não estava com ela, mas ela foi até Jesus porque ela sabia que Jesus poderia mudar a situação. A Bíblia conta que a filha dela estava com demônios, né, com espíritos malignos. E ela foi ao encontro de Jesus. Ela, mesmo não sendo digna de receber, ela foi, se dispôs e foi atrás de Jesus, porque ela sabia que só ele tinha o poder de transformar a situação da filha, né? Então, hoje em dia, talvez nós, como mãe, os nossos filhos não estão nos caminhos do Senhor. Por um motivo ou outro desviaram, ou não fazem as escolhas que Deus planejou para eles, né? Ou que não alegra, talvez, o nosso coração como mãe. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele tem poder para transformar essa situação. Ele tem o poder para mudar, mesmo teu filho não estando, às vezes próximo de ti ou próximo dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor Jesus tem o poder de transformar. Então eu vejo que a mãe intercessora, ela é aquela que clama. Amém. É aquela que vai até o fim. Ela não desiste. Então, essa mulher, ela teve 1000 motivos para desistir, mas ela não desistiu, porque ela sabia do chamado dela de mãe e ela sabia quem podia ajudar. Então, você que nos ouve, né, eu quero te dizer, o Senhor, ele tem poder para transformar. Né? Então, nós como mãe, nós somos chamadas para interceder, para liberar palavras de bênção, de encorajamento, mas também para clamarmos pelos nossos filhos. E clamarmos, né, como a pastora falou, no dia a dia, clamarmos até que aquela situação seja transformada, né? Talvez seja uma enfermidade, talvez seja de
qualquer tipo de situação, o Senhor pode transformar através do nosso clamor como mães. Amém. Clamar até que os seus olhos vejam concretizados. Amém. Glória a Deus. Priscila, vamos falar novamente sobre o ensino, né? Você tocou aí sobre o ensino, mas o que o ensino tem a ver com caráter? Você acha que o ensino tem o poder de formar o caráter, Priscila? Sim, esse ensinar desde pequeno é ir transformando o caráter humano no caráter de Deus, né? Em Provérbios 31, pastora, no versículo 1, é tão lindo de ver que o rei Lemuel, ele fala ali dos ensinamentos que ele teve da mãe. Sim. Ele foi um rei de postura, um rei que precisa ter diante do povo ali uma postura, um caráter, né? E quem foi que ensinou esse caráter? A mãe. Tanto que ele foi adulto e ali ele mostra os ensinamentos da mãe. Então, como é importante nós instruirmos nossos filhos a transformar diariamente esse caráter de Deus, um caráter amoroso, um caráter bondoso, um caráter perdoador, um caráter que consegue se relacionar com outras pessoas a ponto de influenciar essas pessoas a estarem também no caminho do Senhor. Então, o papel de mãe é, sim, transformar os filhos com o caráter do Senhor, para que eles possam frutificar, né, pastora? A gente Amém. sabe que não é fácil, muitas vezes, não é fácil, mas quando eles forem grandes, a gente sabe. Ali, esta mãe falou sobre o rei, ela fez um rei. Nós estamos formando advogados, nós podemos estar formando professores, nós estamos formando empresários. E qual será essa postura deles quando adulto? Quando eles estiverem na posição, né, de reis e sacerdotes. Então, de realmente nós instruirmos para quando eles forem, eles possam influenciar no caráter do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Nós criamos os nossos filhos para o Senhor. Amém. Certamente, através do ensino da palavra, eles cumprirão o propósito do Senhor. Amém. Pastora Michele, você falou um pouquinho aí que você é uma alegre mãe de filha, né? Glória a Deus. A alegria de ser mãe, mas às vezes nós percebemos algumas mães que perderam a alegria, né, de ser mãe. Por várias frustrações, por várias circunstâncias da vida, perderam, não tem mais aquela alegria, aquela paixão de ser mãe. Né? O que você poderia falar para as nossas irmãs sobre essa questão da alegria de ser mãe? Na verdade, eu creio que ser mãe está muito ligada à missão, a propósito. Então, quando nós entendemos o que as irmãs estavam falando agora sobre o papel da mãe, de dar a identidade e o propósito, isso dá mais valor à maternidade. A nossa sociedade ela subestima muito o papel da mãe. Muitas vezes só exalta a mãe profissional, né, a mulher profissional, a mulher empresária, né, aquela que foi bem-sucedida. Mas para nós, como mulheres de Deus, sabemos que a nossa missão, né, a melhor missão é a da maternidade. E quando nós olhamos para o Senhor e vemos os nossos filhos como flechas, que estão na nossa aljava para serem lançados, isso com certeza vai reativar a alegria, o propósito de ser mãe. Porque às vezes o dia a dia, as tarefas, os afazeres podem deixar o trabalho cansativo. Mas quando você vê que está valendo a pena. Eu tive uma experiência tão maravilhosa, né, entre várias que nós temos como mãe. Mas a Aurora, a primeira vez que ela teve uma experiência com o Senhor, e nós estávamos em casa e ela viu uma grande luz. Ela, com 2 anos, ainda não falava bem, mas ela conseguiu expressar que Jesus estava ali. Ali, mãe, ela dizia, ali no canto, ali tem uma luz, Jesus está nos olhando. E daquele momento em diante foi outra Aurora, porque ela começou a ter muito mais sede e fome da palavra. E eu vi que realmente cada dia, ensinando a palavra, orando com ela, trazendo propósito, identidade, dizendo, filha, você é filha amada de Deus, até mesmo na disciplina. Em todo o tempo, você é uma princesa, você é filha amada. Ela teve essa experiência com o Senhor e faz tudo valer a pena.
Então, eu quero encorajar as mães, não desista, ainda que os afazeres, agora nesse período muito mais intensos, dentro de casa, às vezes 24 horas com os filhos, mas não desista, porque a nossa missão ela vai ser recompensada nessa vida, mas também no porvir. Há uma bênção, há uma herança para nós reservada. E a maior delas, a maior bênção é você ver o seu filho respondendo ao propósito de Deus na vida dele. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Nós falamos aqui sobre clamor, sobre intercessão, nós falamos sobre caráter, sobre postura. E nós temos uma mãe na Bíblia que eu também admiro muito, que é Ana. A história de Ana é uma história poderosa para nós, que inclui tudo isso que nós estamos falando aqui, que nós estamos comentando, né? Ela se alegrou por ser mãe, ela intercedeu, ela clamou, certamente ela teve uma grande participação na formação do caráter do seu filho, enquanto ele estava com ela, depois ela entregou ele para um servo de Deus, mas certamente ela não parou de orar, ela não parou de interceder por aquele filho, porque ele cumpriu um grande ministério. O ministério do filho dela foi extremamente grande e poderoso sobre a terra. Mas a história de Ana conta que ela era estéril. Ana era uma mulher que, aos olhos naturais e humanos, ela não podia gerar, ela não podia ter filhos. Mas o desejo dela em ser mãe era tão grande, que a levou a atitudes extremas, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero algo, eu desejo algo. Mas o que esse querer e esse desejo leva você a fazer? Se leva você a não fazer nada, é porque esse desejo talvez não seja assim tão intenso dentro de você. Mas quando ele te leva a uma ação radical, mostra realmente que há um desejo intenso. O que Ana fez? Ana clamou, e ela clamou de uma maneira tão intensa que ela ia lá, né, para o lugar, para o templo orar, e a oração dela, o clamor dela, a fez como se fosse uma embriagada. Eu gosto demais dessa palavra, né? Porque nós podemos orar e clamar e interceder a ponto de sermos confundidos com uma pessoa embriagada, né? Foi o que aconteceu com Ana. O clamor de Ana era tão intenso, o clamor de Ana vinha tão forte de dentro dela, que a atitude dela, para quem via ela do lado de fora, né, ia perceber que ela estava embriagada. Uma vez eu estava conversando com uma jovem e ela chegou para mim e falou: pastor, eu quero muito me casar. E ela já tinha passado ali dos seus 30 anos, chegando a 30 e poucos anos, e ela era uma moça que estava ali conosco, fazia parte da equipe de seminaristas na nossa igreja em São Paulo, e ela, sempre que eu estava ali, quase diariamente, ela vinha ali, sentava ali comigo e chorava e falava: pastor, eu quero me casar, pastora, ore por mim, pastor, eu quero me casar. Teve um dia que esta palavra de Ana, o clamor de Ana, subiu ao meu coração. E eu olhei para ela e falei: querida, qual é o nível da intensidade do seu clamor? Como que você tem orado? Fala para mim. Pastor, eu venho aqui na sua sala, eu peço para você, ora por mim, pastora. Quando eu estou lá na minha casa, eu chego e falo: eu queria tanto, Senhor, um marido. Eu falei: tá, sabe o que isso reflete? Você tem o desejo de se casar, mas no fundo não há um clamor dentro de você para que você tenha um marido e para que você se case. Eu abri o texto de Ana, que está lá em 1 Samuel, contando a história dela, né? E eu falei: olha, você já chegou a orar como Ana orou, a ponto de ficar assim embriagada? O que é estar embriagada? É estar fora de si. É você ter atitudes que não condiz com o normal. Você já chegou nesse estágio de clamor? Ela ficou assustada e falou para mim: não, pastora, nunca orei desta maneira. Eu falei: o dia que você orar e interceder como Ana, você vai ter o seu casamento.
Ela saiu dali inconformada e falou: Deus, produz esse clamor em mim. Deus, eu quero ter este clamor. Passou-se alguns dias, creio que até meses, e ela voltou e falou: pastora, eu tive uma experiência. Eu fiquei embriagada de clamar a Deus pelo meu marido. Eu falei: pois o teu marido chegou. Não passou muito tempo, o marido dela chegou. E quando ele chegou, eu olhei para ele e falei: este é o marido dela. E realmente estão casados, têm filhos hoje e são felizes. Ana clamou desta maneira. Outro fator interessante, queridos, é que ela foi considerada ali por um sacerdote como embriagada. Ela estava em uma bifurcação. Se ela tivesse uma atitude errada, ela poderia perder a bênção. Mas se ela entrasse pelo caminho certo, ela receberia o milagre. Você pode falar: pastora, mas o clamor e a intercessão não é o único caminho? Não, existem mais atitudes. No caso de Ana, ela foi testada na honra. Na honra. Ela poderia ter falado ali para o sacerdote: que você está falando de mim? Você não é um homem de Deus. Que percepção você teve de mim? Me respeita. Mas não, ela chega com o coração humilde, com o coração manso, dizendo para ele: eu estou aqui porque eu estou clamando por um filho. Eu não estou embriagada, eu estou clamando por um filho. No coração dela havia honra, reconhecimento pela posição daquele homem. E ele olha para ela e libera a palavra de bênção. Querida, nós não sabemos pelo que você tem orado e clamado. Ou talvez não tenha clamado, só tenha orado. Ou talvez não tenha intercedido de uma maneira intensa. Mas eu quero dizer para você: você precisa experimentar lugares mais altos de intercessão, de oração e de clamor. Talvez não é só para os teus filhos. Nós estamos falando aqui para mães, a semana do Dia das Mães. Talvez você não consiga engravidar, conforme era o caso aqui da pastora Michele. Você precisa de clamar para que o teu filho venha. Mas veja, é muito importante que você experimente um nível maior de intercessão. Como tem sido a sua confissão? Você tem confessado aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito? Ou você ora aqui e destrói aqui? Você ora e pede e você derruba com as suas palavras aquilo que você orou. Veja, queridos, uma casa forte, que cumpre o propósito, é uma casa que tem mulheres como sentinelas da intercessão. Mulher que ora pelo seu marido, mulher que ora pelo seu filho, mulher que ora pelas suas atividades, pelo seu trabalho. E eu quero então desafiar você, mulher de Deus, a experimentar na sua vida um novo patamar de oração e de intercessão. E você colherá certamente os frutos deste período. Às vezes você pode dizer: pastor, eu corro tanto, eu trabalho fora, eu cuido da casa, eu tenho os filhos, eu tenho cachorro, eu tenho papagaio, eu tenho periquito, eu tenho tanta coisa, WhatsApp, Telegram, Facebook, né? Eu tenho tanta coisa, pastora, no meu dia. Você pode ter tanta coisa e não ter nada ao mesmo tempo. Se a sua postura não estiver diante de Deus, conquistando aquilo que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que isso significa? Isso significa oração, intercessão, clamor, como nós falamos aqui. Até que você veja realizado, concretizado na sua vida. Então, querida, você precisa procurar um tempo na sua vida, na sua agenda para orar. Mais do que falar, você precisa orar. Mais do que ficar dando sermões e brigando com os teus filhos ou com o teu marido, você precisa orar. Claro que o ensino é importante, nós falamos aqui, a Priscila falou sobre o ensino, sobre a formação através do ensino diário, mas o ensino correto, não adianta você falar, brigar e cobrar. Mas os seus joelhos dobrados, a sua oração, a sua intercessão, certamente você colherá os frutos do seu trabalho. Amém? Você colherá as bênçãos do Senhor pela sua vida. Gaste tempo em oração.
Gaste tempo em clamor. Fala, pastora, não está resolvendo. Então, peça ao Senhor, Deus, eu quero ficar embriagada na tua presença, eu quero orar como Ana. Ana conquistou o seu milagre, ela gerou através da intercessão intensa. Ficar embriagada é uma intercessão intensa que move todo o seu corpo, todo o seu ser e que vai gerar aí um milagre na sua vida. Amém, querida? Em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar grandemente neste dia. Né? Queremos dar aqui ainda uma saudação final para você. Né? Eu gostaria que cada uma das nossas irmãs aqui deixasse uma palavra final para o seu coração, para a sua vida. E no final nós vamos então orar por você. Amém? Pastora, pode ser a Leila, que já está com o microfone na mão. Amém, Leila? Dê aí uma palavra final para o coração das nossas mães. Amém. Quero te deixar, então, essa palavra. Não desista do seu filho, independente da circunstância, da situação. Não desista de orar, de clamar, interceder pelo bem mais precioso que o Senhor te deu. A palavra de Deus fala que nós seremos preservadas por sermos mãe. Então, esse é um presente de Deus para nós. Não desista do seu filho. Clame até que aconteça aquilo que tu deseja no teu coração. Amém? Amém. Pastora Michele. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães, às nossas mamães que estão nos assistindo, declarando que os nossos olhos possam ser cada vez mais abertos para que possamos enxergar os nossos filhos como Deus vê. E assim possamos lançá-los no alvo certo, cada flecha que Deus confiar nas nossas mãos. Filhos naturais, filhos espirituais. Foi uma grande bênção estar aqui com você. Receba a bênção do Senhor aí na sua casa, junto com a sua família. Amém. Priscila. Amém. Quero declarar nesse dia, uma mãe que está nos ouvindo. Ensina o teu filho. Ensina de maneira com que ele venha aprender, que ele venha experimentar dos milagres do Senhor. Não desista, não se canse, porque o Senhor ele vai te envolver com o Espírito dele e ele vai proporcionar as alegrias no criar do teu filho. Quero agradecer, foi uma bênção. Obrigada. Amém. Amém. Vamos então orar pelas mamães? Amém? Vamos dar as nossas mãos aqui. Amém? Nós vamos orar, liberar uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós nos unimos agora, Pai, para abençoar a vida das nossas mães, as mamães que estão nos ouvindo. Pai, nós declaramos, Pai, que elas serão instrumentos de clamor, de intercessão. Pai, nós declaramos que elas serão envolvidas pelo Senhor para gerar. Assim, Senhor, como elas geraram, Senhor, fisicamente os seus filhos, elas serão usadas para gerar os propósitos, para gerar, Senhor, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para a casa delas, para o casamento, para os filhos. Pai, nós declaramos que elas são instrumentos de clamor, instrumentos de intercessão. Pai, nós queremos agora abençoar, Senhor, a vida destas mães que nos ouvem. Pai, declaramos, Senhor, que elas têm o coração inclinados para Ti. Pai, que elas possam acordar, Senhor, com o coração voltado para Ti. Leva, Senhor, a cada um o peso de intercessão pelos seus filhos, pelas suas casas, pelo ministério. Sabemos, Pai, que há muitas mães que, além da missão de mães, elas têm um ministério, Senhor, na igreja. Pai, nós queremos abençoar estas mães, Senhor, que elas possam frutificar, não somente na vida natural com seus filhos, mas serem mães de multidões. Pai, nós queremos liberar a bênção agora sobre elas, que elas possam ser usadas, ó Pai, como salvação na vida de muitos filhos, Senhor, que o Senhor mandará a elas. Pai, assim nós liberamos a bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida mamãe. Amanhã estaremos de volta para mais uma parte, né, da nossa semana
do Dia das Mães, às 16 horas. Te esperamos para mais uma palavra poderosa. Que o Senhor te abençoe muito. Fique na paz. Amamos você. Um beijo no coração. Até mais.